Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Louvado seja Deus, glórias a Deus, estamos de volta com mais uma Live FG, a nossa 16ª live, graças a Deus por isto. Sempre falo que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você a palavra na sua totalidade, a fé apostólica, a palavra revelada. Não estamos aqui para se projetar, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém e não estamos aqui para denegrir ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. Às vezes nós temos que soltar alguns vídeos, trazer alguns versículos, trazer algumas fotos para poder mostrar a realidade do assunto e o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito difícil, é o tempo das interpretações da palavra. Esta é a pior tentação, e o profeta falou disso, e a Bíblia fala da tentação que viria. E esta é a grande tentação, é interpretar a palavra. E hoje está cheio de intérpretes. O mundo está cheio de pessoas interpretando a palavra, mas fora daquilo que Deus falou, fora do padrão divino. E aqui nós queremos levar para você a Bíblia como ela é, a palavra revelada na sua totalidade, sem tirar e sem acrescentar. Eu quero desejar uma boa noite àqueles que vão assistir, que assistirão posteriormente no YouTube, a todos aqueles que estarão aqui no Facebook e aqueles que vão assistir no YouTube. Que Deus abençoe grandemente nesta noite. A qualquer hora que você esteja assistindo, que Deus te abençoe grandemente. Irmão Fabrício. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, e sejam bem-vindos à nossa live. Nós estamos aqui, como o senhor já frisou, pastor, nosso compromisso é com Deus, estamos na presença de Deus, falando de coração para coração, sem querer argumentar, mas assim como nós recebemos, queremos entregar, porque recebemos de um profeta, vindicado por Deus, ungido por Deus, e queremos entregar tal qual ele recebeu, sem acrescentar, sem tirar, exatamente como está escrito na palavra de Deus. Porque fazendo isso, nós poderemos ter ousadia para dizer: nós pregamos o que Deus tem nos revelado. Portanto, meu irmão, nós sabemos o que temos pregado, nós sabemos o que estamos fazendo, não estamos aventurando nada. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, revelados pelo ministério de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Então, nós temos respaldo bíblico. Não queremos trazer nenhuma interpretação nossa, particular, senão aquilo que Deus já nos revelou através da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos Bíblia, nós temos a mensagem, nós temos o que é melhor, aquilo que Deus tem nos revelado para você, para nós e para vocês que estão nos ouvindo. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, o nosso assunto hoje seria se a era acabou, porque a gente está vendo uma proliferação de interpretações erradas dentro da mensagem. E nós falamos na live passada sobre o Cacol Phillipe, este que surge da África, dizendo que é sucessor de William Branham, quando na verdade não é, e nós provamos aqui com a própria palavra de Cacol Phillipe que ele está totalmente contrário à Bíblia e contrário à mensagem de William Branham. Nosso assunto seria a era acabou, mas nós vamos deixar para a próxima quinta, visto que nós estamos no tema hoje, nesta época aqui que as pessoas estão celebrando Semana Santa, né? Que não existe uma semana mais santa do que a outra, toda semana é igual, mas a gente fala porque tem alguns católicos que assistem para que as pessoas possam ter seus olhos abertos, consigam ver alguma coisa, né? Que essa tradição invalida a palavra de Deus. Jesus falou: por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus se torna sem valor quando as pessoas colocam uma tradição na frente. Aí faz com que a palavra se torne sem valor. E aqui nós estamos para trazer para você o valor que a palavra tem e colocarmos temas aqui que vai te ajudar bastante. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cordeiro sem mancha, sem culpa,
um coelho chamado Barrabás. E também nós vamos falar sobre o lenço dobrado, lá em João, que fala sobre o lenço dobrado. E queremos também frisar aqui o casco fendido e ruminante aplicado ao crente. O animal tem o casco fendido e que é ruminante. São esses animais puros. E quando a Bíblia foi representar Cristo, representou justamente pelo animal puro, o cordeiro. Tem o casco fendido e é ruminante. Então, todo animal que você vê que ele tem o casco fendido ao meio e ele rumina, ele é um animal puro. Você pode pegar ele em qualquer local e comer a carne daquele animal que não tem problema algum. Se ele cumpre esses dois requisitos, tanto o casco como a ruminação à boca, então você vai estar ciente que isto é um animal puro. E Cristo teria que ser representado pelo animal puro, porque ele é puro, limpo. Então, o que foi que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica pegou um animal imundo para representar a Páscoa, para representar Cristo, o coelho. E aqui nós vamos ler que o coelho é um animal imundo. Então, nós vamos fazer a nossa leitura aqui sobre... Nós vamos ler Levíticos, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. E aí nós vamos fazer a nossa leitura aqui. Deixa eu apresentar aqui na tela. Compartilhar a tela aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, olha só. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, Levítico capítulo 11, versículo do 1 ao 7. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que rumina e dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Então aqui está a palavra, para você observar aqui, o coelho, ele é um animal imundo. Quando há uma representação da Páscoa e a representação de Cristo com um coelho, você está dizendo que aquela pessoa é imunda. E não, a Páscoa, ela é tipificada pelo cordeiro. Lá em Êxodo capítulo 2 relata bem isto. Eu não coloquei o texto aqui, mas você pode ler depois, que relata bem que o cordeiro é a representação de Cristo. Quando Deus quis se representar na terra, ele se representou pelo animal mais simples e mais limpo, que é o cordeiro. Quando ele quis se representar no céu, ele também se representou pelo animal mais simples e mais limpo, que é a pomba. Então, Deus tem uma representação dos animais terrestres e tem a representação também em cima dos animais que voam. Então, ele se representou como a pomba e se representou como um cordeiro, porque esses animais são os mais limpos do que voa e mais simples. E dos terrestres, o animal mais limpo e mais simples é o cordeiro. Então você vai ver que esta representação é apontada para Cristo, é uma tipificação, uma simbologia. Quando a Bíblia fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é um animal, mas é uma simbologia, é uma tipificação de que ele é puro, limpo, sem mancha. Cristo. E ele é representado pelo Cordeiro. Irmão Fabrício. Pois não, a questão de hoje, pastor, as pessoas não sabem, né? Você vê que está tudo, a inversão de valores completamente absurda, porque as pessoas hoje não sabem mais o que é Bíblia. A Bíblia praticamente ninguém mais a lê. Então, claro que erra, né? O meu povo erra por não ter conhecimento das Escrituras, é isso que a Bíblia está falando.
Então, deixam de examinar a Bíblia para poder, né, comemorar uma festa dessa, que é a Páscoa, é uma festa que é comemorada pelo cristão, pelos judeus, pelos cristãos, né? Porque foi lá onde foi instituída, foi lá em Êxodo 12, quando Israel estava saindo do Egito. Você vai ver que lá eles têm que ler a Bíblia para saber como é que foi o padrão. Temos que ler a Bíblia. E as pessoas vão, de qualquer maneira, querem representar Jesus Cristo como um coelho, como um ovo de Páscoa. Para começo de conversa, o que tem a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo com um ovo de Páscoa, com um coelho, com seja lá o que for, chocolate? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, meu irmão. Isso é paganismo. A gente vai ver que tudo é comércio. A gente, eu estava citando para um rapaz hoje virou comércio. A Páscoa é um comércio, o Natal é um comércio, Dia das Mães é um comércio, tudo virou comércio, o povo não tem sentimento, não tem revelação de nada, e fazem e acham que Deus vai querer ter que aceitar isso. E hoje eles não tomam cachaça, mas é a cara cheia de vinho, também viciados no álcool. Hoje eles não comem carne, mas hoje, porque hoje não comem carne, e aí por isso, eu sei que por trás disso tudo tem uma tradição, por causa disso tudo tem um dogma ensinado a igreja, mas Bíblia para isso? Mas nós não temos Bíblia, nós temos um catecismo, nós temos um homem ali, mas e o que a Bíblia diz em relação a isso? E aí as pessoas são enganadas, acham que fazendo isso estão agradando a Deus. De maneira nenhuma. Só temos uma maneira de agradar a Deus, fazer aquilo que é correto, crendo em sua palavra, obedecendo-a. Então a gente vai ver que o cordeiro é um cordeiro, não é um coelho, né, pastor? É um cordeiro limpo, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sarna. Teria que ter pegado aquele cordeiro até o 14º dia, seria examinado, e ali teria que ser sacrificado, pegado o sangue, e aí vai falar que eles teriam que colocar o sangue ali no umbral da porta, né? Teria que comer apressadamente, teria que comer não cozido, nada cozido, mas assado no fogo. A gente vai pegar isso, é uma grande mensagem, poderia sair daqui, teria que ser assado no fogo, precisa do Espírito Santo para assar a palavra, porque tomar dela crua fica sem sabor, é o que nós temos visto muito por aí, sem revelação, as pessoas não compreendem e jogam fora, mastiga, não tem sabor, mastiga uma coisa sem sal, sem estar assada, então tem que jogar fora, porque não é palatável, né? Por isso que Deus tem que ser homens, tem que chamar homens e enchê-los com o Espírito Santo para tomar a palavra, para poder entregar às pessoas e as pessoas degustarem e ter prazer nisso. Mas quando a liderança é fraca, não tendo revelação, dá ao povo um coelho da Páscoa. Eu não sei, mas não sei se só é o meio evangélico católico, mas se o meu evangelho também comemora assim, é uma bizarrice, é uma coisa fora de padrão de Deus. Deus está enojado disso, sabe, pastor? Destas festas mundanas, Deus virou as costas para esse mundo gentil, porque o que tem o gentil com Deus? O gentil não sabe nada de Deus, por isso tem que aprender a ser humildes. Se querem ter salvação, povo gentil, povo que se diz povo de Deus, receba a revelação de Deus para que nós sejamos concordantes com a palavra, tenhamos coerência com a palavra, e assim Deus nos aceitará. De outra maneira, é religiosidade, é mundanismo. E as pessoas passam essas festas, esses feriados, como passaram o carnaval, e aí sempre essa liderança de falar a verdade para o povo vai levando de engodo em engodo, de pensamento em pensamento errado, e aí acaba em quê? O povo está aí na miséria, está aí o povo falido, espiritualmente falando, e por aí se vai, mas quando se depara com a verdade, eles querem se contrapor, querem se levantar contra a verdade. Para que se levantar contra a verdade? Nada contra a verdade, senão pela verdade, meu irmão. Então vamos trazer você para a Bíblia. Você quer Bíblia ou você quer o que sua igreja diz? O que sua igreja diz não vale nada. A Bíblia é a palavra de Deus. Verdade, verdade. Como você falou aí, tá tudo invertido. É uma
inverteram tudo. Porque assim, fala-se não come carne, mas come peixe. A Bíblia diz, nem toda carne é a mesma carne. Algumas são carne de homens, outras são carne de animal, outras são carne de peixe. Peixe é carne. É carne. Carne. Então, assim, o problema das pessoas é seguir religião, seguir homens que não levarão eles a nada. Então, eu tive o falecimento do meu pai, por exemplo, aqui. Nós temos aqui o seguinte. O padre nunca chegou para ele e disse que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas no dia que ele morreu, o padre foi olhar e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Mas para que dizer para um morto que Jesus é a ressurreição e a vida? Certo? Mas quando está em vida, não diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Não diz. Não ensina. Não tem a verdade. Aí quando a pessoa morre, aí lá chega, eu sou a ressurreição e a vida, para uma pessoa que já está morta, e aí entra aquela pessoa e Deus. Nós, seres humanos vivos, não podemos fazer mais nada. É entre a pessoa e Deus. Então, você vê como está tudo invertido. Só estou colocando esse ponto aqui, só esse parênteses aqui, para mostrar que é assim. É o mundo da religião, é o mundo dos homens, é o mundo da tradição, é o mundo dos ensinamentos falsos. Mas a verdade as pessoas não querem. Mas sempre haverá uma testemunha, sempre haverá homens robustos, de coragem, que pregarão a verdade. Por quê? Porque esses homens não têm compromisso com dinheiro, não têm compromisso com fama, não têm compromisso com homens. Então, eles têm só uma coisa que eles querem fazer. Pregar a verdade, doa em quem doer e levar a verdade, porque a missão deles aqui na Terra é alcançar esta alma que está sedenta, que está desejosa pela verdade, para que essa alma seja alimentada da forma correta. Mas deixa eu colocar aqui mais uma tela aqui, que aí eu vou falar do coelho chamado Barrabás, que as pessoas trocaram Jesus e fazem hoje da mesma forma, trocaram Jesus por um homem ladrão malfeitor. Lá eles trocaram, gritaram Barrabás, e hoje é a mesma coisa. As pessoas estão trocando o cordeiro pelo coelho. Então é o seguinte, você sabe que Jesus ele é representado por um cordeiro. Cordeiro é um animal puro, limpo. Tem um casco fendido e é ruminante, como falei no começo. E o coelho a gente sabe que é um animal impuro. Então, hoje, nós estamos diante dessa situação. Se pergunta o que você quer nesta Páscoa, você quer o cordeiro ou você quer o coelho? As pessoas vão querer o coelho. Como lá eles gritaram, Barrabás, quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Barrabás, liberta Barrabás. Trocaram Jesus por um homem ladrão malfeitor. Então, hoje se troca Jesus por uma bebida, por um cigarro, por uma festa, pela religião. Se troca Jesus por qualquer coisa, porque as pessoas não querem Jesus. Não querem o cordeiro. Eles querem um coelho. Eles querem o ensinamento falso. Eles querem o que a tradição ensina. Então, essa cena hoje, nós vemos hoje as pessoas crucificando Cristo novamente. Naquele momento, Pilatos perguntou, e o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei? Então, eles gritaram, crucificam. Hoje, as pessoas estão trocando Jesus por qualquer coisa e estão crucificando o Filho de Deus novamente. Então, como você falou no segundo, o que tem a ver ovos com ressurreição, coelho com ressurreição? Gente, é uma coisa tão sem lógica que se as pessoas parassem para analisar pelo menos um pouquinho só, um pouquinho, usassem seus neurônios um pouquinho para analisar, veria que não tem sentido algum você colocar um coelho como Páscoa. Quando a Bíblia diz para nós lá que Cristo é o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Ele é a nossa Páscoa hoje. A nossa Páscoa hoje é quem? Cristo. Nós comemoramos a Páscoa, sim, da forma correta. Cristo, no nosso coração, é o nosso cordeiro pascal que foi imolado por nós. Irmão Fabrício. Uma coisa dita, pastor, errada, muitas vezes, as pessoas logo terão aquilo como verdade. Uma mentira dita
milhares de vezes, aí há muito tempo. Isso vem muito longe, vem, sabe, todo esse paganismo. Eu sei que o diabo ele é muito, ele é assim perspicaz, porque ele vem e fala uma vez, duas vezes, uma mentira dita muitas vezes. Daqui a pouco o povo tem como verdade, mas é mentira. Isso é do diabo. Gente, vamos acordar, vamos ficar com a palavra. As pessoas preferem que um homem, um pecador ali, seja lá quem for, querer ditar a palavra para nós. E a gente tem que pianinho, ficar pianinho, caladinho, não pode falar, porque é tido como religioso. Não, não é para falar, não. Você não fala, não, que você, quem é você? Sim, nós não somos nada, mas somos para vocês, mas para Deus, sei que temos nosso valor. O mundo está no paganismo, o mundo está na bancarrota, no pecado, na vergonha, mas os filhos de Deus continuam, como o Senhor falou. Nosso interesse é a palavra, levar as pessoas a Cristo, porque Cristo pode salvar, pode. Não é como o Senhor falou, ele é a ressurreição e a vida. Não há outro. Por que não nós não fala como os cristãos falam? Primeiro ali, as pessoas têm a oportunidade da maioria estar diante deles. Porque essas igrejas, pastor, principalmente a igreja católica, romana, a maioria está diante deles ali, levam seus dízimos, suas ofertas, constrói templos, não é? No tempo das festas, das igrejas, eles dão e tudo aquilo, aquelas doações, fazem tudo por aquilo e deviam pelo menos falar a verdade para o povo, mas sem ter revelação também. Como é que alguém vai ensinar alguém se não tem revelação? E não quer obter a revelação? O que Deus pode fazer? Mas alguém vai nos ouvir, alguém vai ouvir a Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é, acredita em tudo que quiser. Embora Deus venha e fale insistidamente, insiste com o povo, fala a verdade. Está a Bíblia. Você sabe que a Bíblia passou um tempão, pastor, acorrentada no Vaticano, né? Traduziram do grego, do hebraico para o latim e acorrentaram a Bíblia, e as missas eram pregadas em latim e o padre de costas para o público, para os fiéis. Então, isso aí, ó, foi propagado muito tempo, e as pessoas hoje não querem saber da Bíblia, porque a mentira tem como uma verdade. Mas filhos de Deus estão sendo libertos nessa hora, eu creio. Os filhos de Deus serão libertos, porque nenhuma arapuca dessa, nenhuma porta dessas denominações, ou mesmo do sistema católico, poderá sustentar um filho de Deus nisso. Vai sair fora, porque é filho de Deus, é águia, é homens de Deus, mulheres de Deus, que amam a palavra. Quando a verdade as encontrar, eu sei que ele despertará, porque ele me encontrou o Senhor, e nós despertamos dessa mentira. Hoje nós somos livres disso, de todo paganismo, dentro da igreja, seja lá o que for, também eu estou livre pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhuma imposição humana vai me dizer o que fazer, contrário à palavra. Deus é maior, Deus tem seu povo, tem seus servos, tem seus pastores verdadeiros, tem seus homens para pregar a verdade. Agora, é claro, a maioria sempre vai pelo caminho largo, porque é profecia. Caminho largo, porta larga, que leva à perdição. Se você quiser ir pelo caminho largo, o caminho é largo, pode ir, ninguém exige nada, ninguém fala nada, não fala contra o pecado, não fala contra o engano religioso. O caminho que conduz à vida, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas te conduz à vida eterna, meu amigo. Eis aí a tua escolha, eis aí a tua oportunidade. Ficar pelo lado do mundo religioso, que crucificaram o Senhor Jesus. Eita cena terrível! O povo de Deus rejeitou o Messias, aquele a quem tanto eles esperavam, tanto almejavam ver o Messias, tanto buscaram o Messias. Quando o Messias se apresentou, não da maneira que eles pensavam que era, olha, a tradição invalidou a palavra, e eles crucificaram o Salvador deles. E aceitaram o Barrabás. O ladrão fazem do mesmo jeito, como o Senhor disse. Trocam Jesus, o inocente, que nunca pecou, que nunca mentiu, nunca fez nada de errado. Crucificam o ladrão, solta.
Solta o ladrão. Nós queremos o ladrão, não ele é santo, ele é justo. O próprio Pilatos disse, né, eu não vejo nenhum crime nesse homem. Mas mesmo assim, pastor, como hoje também, porque eu disse outro dia, pregando lá na praça, eu disse, não venham me dizer que hoje vocês são cristãos e porque se fosse no tempo lá do que Cristo passou, ali naquele dia, onde pediram Barrabás, vocês pediram Cristo. Não, se hoje vocês rejeitam a palavra, naquele dia também vocês pediriam Barrabás, e não Jesus Cristo só para saltá-lo. Então é a mesma coisa. Agora a hipocrisia é muito grande. Se hoje está negando a palavra, se hoje não quer se batizar corretamente, se hoje não quer se vestir corretamente, acha que lá naquele dia faria? De maneira nenhuma. É a coisa se repetindo, mas assim como também lá teve uma pequena minoria que seguiu a Cristo até o final, hoje também tem que segue Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Verdade, verdade. É desta forma que nós estamos vendo. Aí eu quero deixar só um pouquinho aqui sobre Barrabás, o nome Barrabás, porque aquele homem foi colocado, a Bíblia ela é perfeita. Porque aquele homem foi colocado ali, naquela posição, porque tem um significado. E aí nós vamos entender aqui, claramente, que esse nome Barrabás é o seguinte, olha. É assim, Barrabás, na verdade, esse nome é de duas palavras. Bar quer dizer filho e Aba, que quer dizer pai. Para nós, soletra aqui Barrabás, mas é Bar-Aba. Quer dizer, filho do pai. Então, observa só o seguinte, ó. É interessante isso aqui. Ele estava sendo posto ali, porque toda palavra que você vê na Bíblia com o nome Bar, quer dizer filho, por exemplo. Bartimeu, o filho de Timeu. Bartolomeu, o filho de Ptolomeu. Bar quer dizer filho, Ptolomeu era o pai dele. Você tem Bar-Jonas, Simão, Bar-Jonas. Simão, Jonas. o filho de Jonas. Então aqui você tem Barrabás, Barrabás quer dizer filho. E Aba, vem duas palavras. Aba quer dizer pai. Então quer dizer assim, o filho do pai. Agora, observa só. Daquele lado de Pilatos estava o verdadeiro filho do pai, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Ali estava um ladrão, malfeitor, que também era chamado de filho do pai, mas era um falso filho do pai, ou seja, poderia ser filho de um pai aqui da terra, mas do pai eterno de Deus, só Jesus Cristo. Ele que veio para nos salvar. Então ele estava diante das pessoas, o filho do pai, o Salvador, e o filho do pai aqui. Mas o que as pessoas escolheram? Escolheram um ladrão, malfeitor, trocaram Jesus por um homem ladrão, malfeitor, escolheram Barrabás e pediram para crucificar o Filho de Deus, aquele que veio nos resgatar. É como eu falo, as pessoas fazem a mesma coisa hoje, eles trocam Jesus por uma cachaça, por um cigarro, por uma festa, por uma tradição, pela religião, sabe? Por homens, por pastores, por padre, seja lá o que for. Eles trocam Jesus por isso, porque você vai apresentar para as pessoas o Filho de Deus que veio te salvar. As pessoas querem? Nada querem não. Crucificam o Filho de Deus novamente e escolhem os Barrabás da vida. Eu não sei qual é o Barrabás hoje das pessoas, mas cada um está tendo o seu Barrabás aí e ficando com ele ao invés de Cristo. Então aqui para deixar claro, o filho do Pai que veio para nos resgatar, Jesus Cristo, porque aí, quando a gente fez aquela live sobre o unicismo, o dualismo, o trinitarismo, teve gente dizendo que nós pensava que não acreditava no Filho de Deus. Ora, nós não dissemos isto. Ora, estou dizendo, o filho é só um ofício. Quem é que está dizendo que o filho é só um ofício? Nós não acreditamos em um filho lá na eternidade, gerado lá. Mas o filho gerado no ventre de Maria, nós acreditamos. Não é isso? Que é o corpo de Deus. Este filho gerado no ventre de Maria, sim, um filho de Deus. Agora, um filho gerado lá na eternidade, nós não acreditamos nisso, porque isso é doutrina falsa de pré-existência que foi criada pelo homem.
Mas o filho gerado no ventre de Maria, que veio nos salvar e que estava ali posto, e as pessoas preferiram um ladrão malfeitor, preferiram o filho de um pai aí qualquer, mas não preferiram, não quiseram o filho de Deus, trocaram o filho de Deus por um ladrão malfeitor. As pessoas fizeram isto, fizeram esta troca e amargam as consequências. Quem fizer essa troca vai amargar grandes consequências, como aqueles judeus, que recai sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos, e recaiu sobre a cabeça deles quando o general Tito foi lá, e recaiu sobre a cabeça dos filhos com Hitler, Stalin e Mussolini. Recaiu como o profeta falou para nós cumprir. Porque por uma troca errada, como você falou, esperava tanto o Messias, mas não veio da forma que eles queriam. Então, rejeitaram. É isto que está acontecendo hoje. As pessoas querem Jesus, sabe como, irmão Fabrício? Da forma que eles querem. Da maneira que eles aceitam. Ora, se eu sou um surfista, eu quero Jesus surfista. Se eu sou uma pessoa da festa, eu quero Jesus que me leve para as festas. Eu quero isso. Não é isto. Nós temos o Jesus da Bíblia e apresentamos para você o Jesus da Bíblia. Este te dá salvação, vida eterna e veio para nos salvar. Irmão Fabrício. Esse Jesus, que não é o Jesus Cristo da Bíblia, qual eles adoram nos templos, qual choram, né, a cara cheia de batom, a cara cheia de rouge, e aí aquela coisa escorrendo, e ovacionando. Quem é Cristo? Qual? Não, de maneira nenhuma. Cristo nem está nessas igrejas. A Bíblia diz que Cristo está fora, batendo na era de Laodiceia. Cristo nem está lá, nem está na tua igreja, meu irmão, minha irmã. Ele não está em nenhum templo. Jesus está na sua palavra, Cristo é a palavra. Quando a palavra é desrespeitada na igreja, no templo, seja lá onde for, Cristo não pode estar ali. Eu vejo um bando de pessoas fracas hoje, sabe, pastor, que não tem coragem, não tem espinhaço. Como a irmã Bruna falou, o profeta de Deus, homem corajoso, que pregou para aquela liderança de seus dias, sabe? As pessoas estão assim buscando Cristo, sabe, para uma cura. Cristo serve demais, Jesus Cristo, o Salvador, para resolver o problema de casamento, para arrumar um namorado, uma varoa de fogo, para ter um dom. Cristo é muito, serve demais. Mas quando Cristo vem cá, meu amigo, vem cá, olha, como diz a Bíblia, as pessoas lá no Velho Testamento, o cordeiro e tinha que comer tudo do cordeiro. Tinha que comer a cabeça, os pés, os nervos. E sabe mais o que era? Erva amargosa. As pessoas querem Cristo, mas só querem o bom, o filé, sabe? Só querem as bênçãos. E não querem levar o vitupério de Cristo, que é a rejeição do mundo. Nós sabemos que aceitando Cristo, seremos rejeitados pelo mundo. E o mundo tem que Deus rejeitar mesmo. As pessoas querem Cristo e o mundo, abraçar o mundo. A religião, a liderança humana quer agradar a homens. E Deus não está nisso. Quando foi que Deus teve para agradar a ninguém? Deus tem sua palavra, e se eu, irmão, quem quer que seja, quer estar certo com Deus, fiquemos com a palavra. E Deus não está tentando agradar a homem. Porque Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Então, se queremos as bênçãos, ele tem bênçãos para nós. Tem cura, tem libertação, tem um bom casamento, tudo isso é Bíblia. Mas, e a renúncia? E se livrar dos hábitos do mundo, sabe? Se livrar da incredulidade, desse querer agradar a homem. Sabe por quê, pastor? Crucificaram a Cristo porque quiseram agradar a liderança religiosa. E muita gente dessas igrejas estão crucificando o Senhor Jesus dentro dos tabernáculos, seja lá onde for, crucificando Cristo Jesus para agradar a homem. Para não perder o ticket, como a Bruna disse, não quer perder o ticket de refeição, nem quem quer perder o prestígio, e tem uns que não tem ainda, mas doidinho para ir abraçar aquela... eu não quero.
e querendo. Eu não quero, então toma, eles, me dê. Deixa ai, criar vergonha, rapaz. Prega o evangelho. Vamos pregar tão duro quanto possa ser contra o pecado. E se alguém quer elogiar-nos, tudo bem, obrigado, mas a honra e a glória é para Deus. Amém. Toda glória e todo louvor é para Deus. Se estamos pregando a verdade, você diz parabéns, obrigado. Estamos pregando mesmo. Mas ficar ao lado da verdade, lembre-se, é rejeição. E nós não estamos preocupados com rejeição. Se nosso Cristo Jesus foi crucificado diante de 2 ladrões e a maioria ali o zombando, o bateram nele, o açoitaram, e os apóstolos também não estavam ali, não é novo que também nós sejamos benquistos quando falamos a verdade. Mas o verdadeiro sobressai. O verdadeiro sobressaiu, ele provou que ele era Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia. Foi preso, foi crucificado, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Por isso ele continua pregando hoje em nossos dias. Ele não mudou. E oxalá também haja mais alguém para juntos adorar este Deus maravilhoso. Amém. Pode continuar. E como você falou aí, colocando comer o cordeiro por inteiro, e também tinha as entranhas também do cordeiro que tem que comer. É tudo. Não é só você chegar e dizer, eu quero um filezinho do cordeiro. Comer só o filezinho é coisa boa, né? É muito bom, pastor. É muita gente das igrejas querendo só o filé, né? Só o filé. Não quer abraçar o mundo em Cristo. Não era assim. Tinha que ser comido tudo e o que restasse tinha que ser queimado no fogo. Queimado no fogo. Deixa nada para o outro dia. Nada para outro dia. Então, nós estamos vivendo nesse mundo aqui. Eu quero colocar aqui esse texto aqui, que eu acho muito interessante, porque Jesus ele era inocente, ele era justo e ele era sem culpa. Mas mesmo assim ele foi crucificado. Então observa só. Isso aqui nós temos 3 textos que ensinam isso aqui para nós. Que diz assim, ó. Você vai ver que quando Judas chegou diante dos sacerdotes, ele disse assim, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isto é contigo. E aí você tem, aqui eu estou lendo Mateus 27:4. Lucas 23:4 diz assim, e disse Pilato aos principais sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. A gente lembra isso aqui de Êxodo capítulo 2, que o cordeiro era sem mancha, era sem culpa. Então, quando Pilatos estava ali diante do cordeiro de Deus, ele disse, eu não vejo culpa neste homem, porque aquela escritura lá, ela tinha que estar representada aqui, ela tinha que ser confirmada aqui. E ali Pilatos foi e disse assim, eu não vejo culpa neste homem, não vejo culpa. Aí a mulher de Pilatos estando sentado no tribunal, Mateus 27:19, diz assim, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então aqui a gente vê, Mateus 27:4, Jesus era inocente, Lucas 23:4, Jesus era sem culpa, e Mateus 27:19 diz que Jesus era justo, mas mesmo assim ele foi crucificado. Então você observa, inocente, sem culpa e justo. Mas mesmo assim as pessoas gritaram, crucificam, crucificam. Nós estamos apresentando para as pessoas o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Um inocente, sem culpa e justo que veio se sacrificar por nós. Que veio pagar o preço e a dívida do pecado. Então, fica ciente, amigo e irmão, que a tradição sua não vai te levar a nada. Deixa isto de lado. Tradição de igreja católica, tradição de Semana Santa, tradição disto. Jesus nunca veio trazer isto. Você não vai ver na Bíblia apresentando esse negócio de Semana Santa, de não comer carne, de não comer isso, de, como o irmão Fabrício falou, os caras não tomam cachaça hoje, mas tomam vinho, mas depois vai tomar cachaça. Não tem jeito. Então, vai continuar tomando a cachaça? Agora nós estamos apresentando para você um Cristo que muda, que transforma, uma graça,
Uma graça que não só salva, mas que também transforma vida e faz o homem ser diferente. Então, traz uma transformação completa e uma libertação total. Não é você parar de beber hoje ou não comer isso e aquilo, mas amanhã, quando passar a semana, você meter a cara de novo. Então você não teve vida, você não teve transformação. Mas o Cristo que nós apresentamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de tua vida, este sim pode te transformar. Irmão Fabrício. O senhor vai ver, pastor e irmãos que estão nos ouvindo, que lá a exigência era que fosse um cordeiro macho, né? Imaculado, que não tivesse sarna, que não tivesse nenhum defeito. Nenhuma ferida. Não tivesse nenhuma ferida, nada. Ele era examinado minuciosamente para que fosse aquele escolhido para o sacrifício. Isso representa Jesus Cristo, representa a palavra, porque eles eram zelosos da palavra, zelosos, tinham cuidado, tinham uma direção profética. Olha o zelo, como foi que Deus mostrou ao profeta Moisés. E então eles saíram ali, debaixo daquele sangue, a morte não os atingiu, eles estavam debaixo do sangue. Isso é um assunto tremendo, mas eu quero frisar no cordeiro, olhar para o cordeiro, olha. Está aqui o cordeiro, está aqui, ele foi testado, provado, ser imaculado. A palavra é provada, a palavra de Cristo é provada, ser imaculada, não ter defeito, não poder acrescentar nada a ela. Ponto. Mas o senhor vai olhar, pastor, lá em Malaquias, no final do Velho Testamento, você viu como é que eles estavam agora oferecendo o sacrifício? Como é que era o cordeiro? Já trazia um qualquer, o leproso, o cego, o sarnento. E o Senhor usa o manco. Aí o profeta diz, olha, vocês acham que vai ser aceito? Você acha que essas suas festas, essas festas solenes, essa coisa vai ser aceita por mim? Eu tenho nojo disso. Vocês estão trazendo o cego, o coxo, o manco. Eu reprovo isso. Por que deixaram o zelo pela palavra bem há pouco tempo? Aquele evangelho primitivo, inadulterado, real, poderoso. E agora estão tratando de crer num evangelho manufaturado do diabo. Pastor, pregador do evangelho, pelo amor de Deus, faça isso não. Quer receber a reprovação aqui de Malaquias capítulo 1? Quando o Senhor praticamente deu as costas para ele? E é o que Deus tem feito, pastor Gutenberg, para essa liderança religiosa. Porque o senhor sabe, pastor, que as pessoas corrompem-se por causa da liderança religiosa. As pessoas são boas. Eu sei que estou falando de pessoas boas, as pessoas sinceras, mas enganadas pela essa liderança podre. Podre até as raízes. Porque quando a liderança está podre, então o povo se corrompe porque eles só querem isso do povo. Aí. Né? Você já percebeu? O povo que se, sabe, não vou falar um palavrão aqui não é nem, o povo é que se arrebente, o povo é que se tore, como diz o nosso ditado aqui, o povo só serve de massa de manobra, o povo só serve para isso, para enriquecê-los. E aí de quem falar isso, não pode falar, peraí, não, tem que ser dito. Essa liderança religiosa podre, não tem coragem de falar, tem que, sabe, mãos com luvas, não pode bater no pecado, porque senão a igreja, ele falou, aquilo foi pra mim, vá se converter, rapaz, é pra você mesmo, vá se converter, se Deus tá falando com você, é porque Deus tem misericórdia de você, seja lá quem for. Mas não pode bater, não pode ferir. Não, nós estamos ferindo ninguém, não. Nós estamos ferindo o pecado, o diabo que tem que ser escorraçado. Ou não? Ou não, tem que ser escorraçado ou não. Mas daqui a pouco aparece algum aí e vai dizer, não é assim não. É assim e muito mais. É porque então, nós somos muito polidos. Mas veja João Batista. Veja os demais profetas. Veja o William Branham. Se William Branham era polido com o pecado, com esses pensadores livres, pregadores. E ele chegou ali numa reunião nacional e esfregou a cara
naquela liderança, eu os acuso de vocês crucificarem novamente o Senhor Jesus Cristo nessa era. E foi, e é mesmo assim mesmo, vocês crucificam o Senhor Jesus Cristo. Agora com esses ismos, com essa carniça que existe aí nesse mundo religioso, isso é carniça. Deus está longe disso. Por isso que aí, ó, cadê? Cadê o poder do evangelho? Porque eles não pregam o evangelho genuíno. As mulheres continuam com saltos altos, vestes apertadas, homens cheios de adultério, a ganância nos púlpitos, porque não estão pregando mais o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro tem poder para salvar, para curar, para libertar cada um daquele que crê. Não tendo isso, Deus simplesmente sai de lado, vira as costas. Mas espere o julgamento. Espere o julgamento. Está chegando a hora do acerto de contas. Ou Deus vai ver Deus vai ter que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles, como o profeta falou, porque ter sido tão duro com eles. Vai ter que ressuscitar o povo do tempo de Noé e pedir: não me perdoe, eu fui tão duro com vocês. Se Deus não julgar da mesma maneira o povo da era do Laodiceia, ele vai ter que pedir, mas Deus não volta atrás. Deus vai trazer julgamento. O senhor sabe lá, né, na era do ano 70, que veio para aquela raça que rejeitou Jesus Cristo. Olha o que vem para essa raça e gente ímpia que está esperando por eles nos nossos dias. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Se não houvesse dinheiro, aí você contaria nos dedos os pregadores de verdade. Os pregadores que pregavam, você contaria nos dedos. Porque hoje é tudo isso, como você falou aí, ó. O povo, mas Por que se arrebente? no luxo, eles estando no luxo, o povo que se arrebenta para lá. Mas veja, nós vamos concluir aqui a nossa live, nós vamos falar do lenço dobrado, uma promessa que ele deu para a gente que voltaria, porque lá em João, capítulo 14, Jesus disse, né, eu vou preparar um lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós temos também aqui uma promessa da volta, de que ele iria voltar também. Lá em João, no capítulo 20, versículos 6 e 7, diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Olha só, esse lenço enrolado em um local à parte, essa é uma promessa que ele estava dizendo para a gente assim, que voltaria. Porque é o seguinte, eu vou ilustrar isso aqui, eu vou tirar a tela. Você vê aí o círculozinho vermelho, estava ali o lenço enrolado num local à parte. Então, isso aqui não é um santo sudário que a Igreja Católica criou, não. Que foi o lenço, aí aquele lenço virou o rosto, assim, tal. Não tem nada a ver. Isso aí é mais uma tradição, mais algo criado pela Igreja Católica, que se cria tanta coisa, tanto ensinamento falso. Então é o seguinte, a tradição judaica dizia o seguinte, que quando aquele servo ia preparar a mesa do dono da casa, ele preparava toda a mesa, a comida, e tinha um lenço, ele tinha um lenço. E aquele lenço servia para ele limpar as suas mãos, né? Limpar as mãos, limpar a boca, assim. Se aquele homem estivesse almoçando ali e alguém o chamasse na porta e ele saísse para atender, mas não tinha terminado sua refeição, e ele pegasse e dobrasse o lenço assim e colocasse assim perto do prato, aquele servo entendia que o seu senhor não terminou a refeição, ele não podia mexer na mesa de forma alguma. Não podia mexer. Porque ele estava dizendo que ia voltar para terminar a sua refeição. Ele ia ali atender aquele homem, mas voltaria para continuar e terminar a sua refeição. Então, o servo ficava ali esperando, ele voltava e continuaria sua refeição. Quando ele terminasse a refeição, ele fazia assim, no lenço. Ele limpava suas mãos, limpava sua boca e embrulhava o lenço assim e colocava assim na mesa.
Aí o servo entendia que ele terminou a refeição, podia recolher. Só que o lenço de Jesus não estava embrulhado de todo jeito, não. Estava dobrado, porque Jesus estava dizendo para a gente, ó, eu vou, mas eu vou voltar. Era aquela promessa de aquele lenço dobrado, que o seu Senhor saía daqui para atender aquela pessoa e depois voltava. Ele deixava o lenço perto do prato. Jesus, deixando aquele lenço dobrado, ele estava dizendo para nós que um dia voltaria. E esta é a maior promessa que nós temos. Isso. Essa é a maior... tudo que esperamos e tudo que queremos é a sua volta para arrebatar os seus eleitos. Quando ele virá até as nuvens e nós iremos ao encontro dele nos ares. Mas nós sabemos que ele está aqui na forma de Espírito Santo, conduzindo a sua igreja, preparando a sua igreja, ataviando a sua igreja. Mas ele voltará naquele corpo físico novamente para vir buscar a sua igreja. Então ele deu essa promessa quando ele deixou o lenço num local à parte, dobradozinho ali, dizendo, eu voltarei. E esta é a maior esperança e o que mais almejamos é Amém. Cristo É isso aí. voltar para nos levar, para nos tirar desse Éden satânico, nos levar para uma festa no céu, às bodas do Cordeiro. Irmão Fabrício. Estava lembrando aí que o mundo religioso espera essa volta de Cristo, né? Estão esperando, estão falando, uns dizem que é antes da tribulação, outros dizem que é depois da tribulação, e por aí se vai, e os aviões falam muito sobre isso, mas o profeta Amós, creio que é Amós, está escrevendo seu livro, diz assim, para que quereis vós o dia do Senhor? Né? Será dia de trevas e não de luz? Será um dia de grande aflição para aqueles que estão nessa tradição humana. As tradições religiosas. Grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4. Grande para aqueles que estão aqui se preparando, estão preparados. E aqueles que não estão preparados será terrível, meu amigo. Cristo nos prometeu voltar. Ele vai voltar. Num dia desses, ele tomará a sua noiva da terra. E os demais? E você, está preparado, meu irmão? Para naquele dia? A pergunta fica aí para você responder. Você está preparado? Se Cristo voltasse hoje, nessa noite, estaria você preparado para ir com ele no rápido? Ou então entrará para a grande tribulação, para o julgamento? Porque a misericórdia está sendo estendida dia após dia, o Senhor está aqui e ensina e mostra. O que é mais que as pessoas querem, né, pastor? O que as pessoas querem de Deus? O que você quer de Deus ainda mais do que ele tem te dado, meu amigo? Por que você ainda continua desprezando ele? Porque a maioria ainda continua desprezando, jogando de lado, ridicularizam. E aí querem o que com Deus? O que as pessoas querem com Deus? Porque estão cegas. Eu sei que o Deus dessa era maligna, Satanás, cegou o entendimento dos incautos, dos incrédulos. Mas você que diz que crê na Bíblia, meu irmão, o que você quer ainda dentro de uma denominação? A Bíblia diz, e ouviu a voz do anjo que dizia, sai dela, povo meu. E ouviu a voz do céu de um outro anjo que dizia, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas, não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, sai de toda essa confusão, irmão, irmã. Sai disso, deixa isso para lá. Se o seu pastor não prega a verdade para você, da ceia. Você lembra dos pães fermentados, né? Que não podia ter fermento lá na ceia, naquela Páscoa, não podia ter pão fermentado. Era pão asmos, o ázimos, como queira. Não teria que ter fermento. Durante todo aquele tempo, de 21 dias, creio que era isso. E não tinha que ter fermento. Simboliza pecados, fermento. Então tem que tirar esse fermento velho aí, o pecado da vida das pessoas que querem ser participantes da Páscoa, não é? Agora levando para a ceia, muita gente tomando Santa Ceia.
o pecado e tudo isso, celebrando a ceia do Senhor com pão asmo, vinho que não é vinho da própria uva, é um suco de uva, diz que aquilo é vinho, não tem um lava-pés, e aí a gente vai abrir aqui um campo muito grande, nosso tema não é esse, mas para quem vós quereis o dia do Senhor? Será dia dessas trevas, e não de luz. Será um dia terrível para aqueles que não estão preparados. Agora, para aquele que está preparado. E quem é que está preparado? Quem é? A pergunta fica: quem é? Você está, meu irmão ouvinte? Graças a Deus. Eu creio, o irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, nós estamos aqui. Se Jesus viesse hoje, eu iria com ele, graças a Deus, pela sua graça, não porque é meus méritos, não é porque é os méritos do irmão aí, o pastor Gutenberg, mas é pela graça, pelo sangue, é pela misericórdia do Senhor. Iremos, estamos aguardando e não queremos sair da fila. Muitos já saíram da fila, muitos já se venderam como Judas. Eita, os Judas modernos, os Balaões dos dias modernos, o profeta falou sobre isso. Tem muitos Balaões vendendo Cristo, vendendo o Cordeiro de Deus, trocando o inocente pelo culpado, o Barrabás. O velho Barrabás está aí, sendo aceito. Barrabás, o ladrão, o incrédulo, tudo isso é Barrabás. O velho formalismo pelo real cristianismo. Pastor, e que coisa decepcionante, mas que coisa gloriosa é ver que ainda existem cristãos. Minoria, mas ainda existe. Por esses, o Senhor Jesus está velando por eles. É isso, é verdade. Pois é, pronto. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu creio que tem ajudado bastante aí, para que você entenda. Não troque o cordeiro pelo coelho, não troque Jesus por Barrabás, não troque Jesus por qualquer coisa desta vida, porque o mais importante é Jesus. Só para frisar sobre o casco fendido e ruminante, que isso também é aplicado ao cristão. O cristão, ele cumpre os dois requisitos, né? Tanto a sua boca como os seus pés, a sua conduta é correta. Tanto o seu falar, a sua doutrina, aquilo que ele fala, a doutrina que ele prega, a sua maneira de falar é correta. Não há palavras torpes na sua boca, malícia. Isto não está na boca de um cristão. Então, e principalmente a doutrina correta. Ele rumina, porque o animal ruminante é aquele que tem dois estômagos. Ele come agora, mas mais tarde ele vai lá ruminar aquilo que ele comeu. Né? Então, o que o cristão faz? Ele rumina a palavra de Deus. A palavra. Para que da boca dele saia realmente a palavra. E os seus pés, os cascos fendidos, é a sua conduta. É a sua maneira de se portar, é a sua vida. As suas atitudes no dia a dia condiz com as Escrituras. Então, existem pessoas que falam bonito, falam bem, mas a conduta é totalmente errada. Outros têm até uma conduta correta, mas o que sai da sua boca são doutrinas falsas e doutrinas erradas. É coelho, é porco, é camelo, é isso. Às vezes tem um casco fendido, mas não é ruminante. Engole fezes, engole sujeira. O porco, você vê, né? Que ele tem o casco fendido. Mas se você soltar ele aí, ele come fezes, ele come sujeira. Então, tem pessoas que são assim. Tem até uma conduta maravilhosa. Mas aí vai e engole tudo que você pensa. Engole tudo que não presta. Então, o cristão tem que cumprir os dois requisitos. Assim como Cristo é representado por um animal puro, o cordeiro, o cristão também tem que ter essa representação na sua vida. Casco fendido e ruminante. Tanto a sua boca quanto a sua conduta, os seus pés, está correto. Porque Jesus disse: se teu pé direito te faz tropeçar, esquerdo te faz tropeçar, arranca. E nessa forma, porque é melhor entrar sem um pé no céu do que os dois ir para o inferno. Ou seja, se a minha conduta é errada, se eu tenho alguma conduta que me faz tropeçar, arranque essa conduta fora, essa conduta errada, porque é melhor entrar no céu sem isto do que com isto e parar no inferno. Então, a conduta do cristão deve ser esse casco fendido.
e a sua boca deve sair a palavra de Deus e engolir também. Engolir somente a palavra. Como você falou, o cordeiro inteiro. Se alimentar inteiro de Deus Cristo. Então, eu quero deixar minhas considerações finais, é isto. Eu espero que esta live tenha ajudado aqui as pessoas, principalmente as pessoas que são católicas, né, que partem desta tradição. Que Deus abençoe grandemente. Próxima quinta-feira estaremos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Tenha todos uma boa noite. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Fazemos isso aqui por amor, não é por dinheiro, não é para se projetar, nada disso. Queremos ver sua alma rendida a Cristo. O nosso prazer, a nossa alegria é ver uma alma totalmente rendida a Cristo. Irmão Fabrício. Muito obrigado, né, por mais uma vez, Deus ter nos concedido essa oportunidade de falar a nossos irmãos, amigos aí da internet, do Facebook, do YouTube, do irmão. Achei interessante o tema. Eu não tinha compreendido, o senhor falou assim, mas rapaz, agora perfeito o quadro. Assim, desse coelho, né, do Barrabás e do Cordeiro, né, Cristo, eu não tinha. Perfeito. Bom, tem sido bom. Agradeço a Deus por essas oportunidades, Deus tem nos usado. E eu sei que alguém vai se alimentar do que é correto e vai viver uma vida digna do Evangelho. Isso não resta agora orar, né, pastor? Como nós temos feito, né? Terminar orando. Se você, meu irmão, está doente, aflito, está cansado do mundo, Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, irmão, você que está cansado do mundo, esse engodo religioso, venha para a verdade. É a tua oportunidade, é Deus chamando você para sair desse engano religioso, denominacional, católico, pagão, existe aí, que impera neste mundo. Só me resta agora orar junto com o pastor Gutenberg por você, meu irmão. Se você quiser aceitar Jesus Cristo, aceite-o. Quiser ser curado, aceite a sua cura. Está enfermo, está deprimido, depressão, doente, enfermo, aceite Jesus Cristo, o teu cordeiro. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, ele disse, Isaías 53. Então, Pai, quero te agradecer, meu Deus, pela esta rica oportunidade, Senhor Jesus, de falar para os meus irmãos, junto com o pastor Gutenberg, dessas verdades que o Senhor tem nos revelado, Pai. Nós não queremos somente para nós estamos aqui compartilhando. O Senhor nos dá este veículo, este meio de comunicação tão poderoso. Então, Pai, nós estamos fazendo aquilo que é correto. O Senhor tome as palavras que foram ditas e vivifique-as, Senhor, no coração do ouvinte, do amigo, do nosso conhecido, e de qualquer maneira ainda está no engano religioso, Pai. E é uma semente, e é um salvo, mas ainda não reconheceu isso. Meu Deus, meu Pai, ajuda essa pessoa, este amigo, irmão, parente, seja lá quem for, Pai. Nós pedimos pela cura, pela libertação dos nossos ouvintes, que está enfermo, está com gastrite, está com pressão alta, com diabetes, está hospitalizado, seja lá o que for, pneumonia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos esses demônios que distancia o povo do Senhor, distancia o povo de Deus da tua presença, Pai. Que teu nome seja glorificado nesse instante. Obrigado, meu Deus. Nós despedimos, assim como nós começamos essa live, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Que vivendo ele nos amou, morrendo ele nos salvou, sepultado ele carregou os nossos pecados e ressuscitado ele nos justificou. Nós o amamos e veremos como ele é. Que Deus abençoe grandemente. Shalom. Abençoe a todos, em nome do Senhor. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.